O Bolsonaro sempre foi um parlamentar medíocre e a gente vê um presidente da República completamente despreparado. A reforma administrativa vem nesse bojo de uma visão de Estado mínimo completamente equivocada, desqualifica e criminaliza setores do serviço público. Eu converso hoje com o deputado federal do Rio de Janeiro e vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados, Chico D'Angelo. Chico D'Angelo é do PDT, mas durante muitos anos ele pertenceu a outra legenda, a do PT. Nós conversamos sobre polarização política entre Bolsonaro e Lula, reforma administrativa e segurança pública no Rio de Janeiro. Acompanhe a entrevista e não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Qual é a sua análise da política ambiental do governo Bolsonaro? O Bolsonaro, objetivamente, está fazendo com relação ao meio ambiente o que na campanha ele objetivamente disse que ia fazer, ia permitir desmatamento, permissão de determinadas áreas do país, como por exemplo em Angra e outros locais, de ter grandes resorts e ter capital internacional. Tudo que ele prometeu, ele está fazendo, quer dizer, priorizar a questão na Mata Atlântica de desmatamento para plantação do agronegócio. Eu sou membro da Comissão do Meio Ambiente da Câmara e tive a oportunidade de convocar o ministro que se recusou a vir, e aí foi novamente convidado pelo presidente da comissão no outro momento e veio, e às vezes que tem vindo, assim que começa a ser questionado, se retira, não responde e de uma maneira até provocadora. Eu acho que o Bolsonaro, eu estou no meu quarto mandato, convivi com o Bolsonaro aqui na Câmara. O Bolsonaro sempre foi um parlamentar medíocre e a política tem dessas coisas, né? Ele, surpreendentemente, virou, por vários motivos aí que a gente pode analisar, virou presidente da República do Brasil. E a gente vê um presidente da República completamente despreparado para o cargo, praticamente todas as áreas, com vários ministros que são uma tragédia, né? O ministro da Educação, que é outro tema super relevante para o PDT, e infelizmente essa figura sem preparo, desqualificada, assumiu a presidência da República do Brasil, um país que tem uma perspectiva de visibilidade e importância no mundo muito grande. O senhor acha que foi uma eleição pautada em cima de fake news, de robôs, de militância na internet? Porque foi realmente um fenômeno a eleição dele. A gente não tinha a dimensão no período do processo eleitoral, até porque acho que é a primeira vez que acontece uma coisa dessa magnitude numa eleição, né? Só depois do resultado que a gente soube, e agora estão vindo à tona no TSE, as coisas que ocorreram, né? Eu acho que foi um somatório de coisas, mas essa certamente, a fake news, a mentirada, milhões de brasileiros, né, com coisas graves sendo informadas equivocadamente, teve um papel preponderante na eleição. E isso envolveu muito dinheiro. Isso não é feito de uma maneira amadora. A população ainda não acordou para o desastre que tem sido a administração do Bolsonaro em praticamente todas as áreas, né? O senhor tem uma trajetória política de militância no PT, tendo migrado para o PDT em 2018. Nesse cenário agora que a gente vive de polarização, como é que o senhor e o PDT pretendem se manter? O PDT vai aderir ao lulismo, vai se manter isolado? Qual vai ser a postura? Costumo dizer, eu saí pela porta da frente, me dou bem com os parlamentares, com o conjunto das pessoas do PT, mas tudo na vida tem o seu começo, meio e fim, né? Achei, né, e por isso fiz a campanha, que a melhor opção para o país era a candidatura do Ciro Gomes, né? Apostei que houvesse uma unidade dos setores de centro-esquerda com a candidatura dele, até para ter um cenário diferente do que acabou ocorrendo no segundo turno, mas infelizmente isso não ocorreu. O Ciro Gomes
Primeiro que é muito preparado, conhece o Brasil, foi ministro de Estado. O Ciro Gomes, por onde passou, ele foi aprovado. Então não é uma... O Brasil não pode embarcar numa nova aventura como essa que está ocorrendo com o Bolsonaro. Pausa na entrevista para lembrar você. Curta, compartilhe, se inscreva, clica aqui, ativa o sininho no canto direito da tela. Toda semana tem vídeo novo. Moda, economia, política e muito mais. E se você quiser mandar sua sugestão de pauta, coloca aí nos comentários, tá bom? Continua vendo a entrevista. Como é que o senhor avalia o governo do Witzel? Olha, eu acompanho política há muito tempo. Vi a vitória do Brizola naquela primeira eleição, que foi um fenômeno. Sim. Começou com 2%, empolgou a população e ganhou e virou governador, né? Na época não existia segundo turno. E repetiu agora nessa eleição com Witzel. Ninguém podia imaginar que ele fosse para o segundo turno. Nos últimos dias, a gente começou a ouvir falar que ele estava crescendo, mas não vai nunca chegar ao segundo turno. Ele quase ganha a eleição no primeiro turno. A que o senhor atribui isso? Eu atribuo a ele ter colado muito a campanha dele à figura do Bolsonaro, porque ele não era conhecido, né? Eu também tenho tido informações de que ele tem como meta vir candidato a presidente da República. Né? Ele tem a tese, como eu me elegi governador e ninguém acreditava, ele tem dito isso publicamente. Eu quero vir candidato a presidente e quero surpreender de novo, é a tese dele. Só que cada eleição é uma eleição, né? Vamos lá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tem comentado muito que as despesas com o custeio da folha de pagamento dos servidores públicos vem consumindo boa parte dos recursos, e daí a gente entra na reforma administrativa. Qual é a sua opinião sobre essa reforma? Ele parou no tempo, nem os ideólogos econômicos que o formaram mantêm as mesmas opiniões em relação às questões econômicas de uma maneira geral. A reforma administrativa vem nesse bojo de uma visão de Estado mínimo completamente equivocada, desqualifica e criminaliza setores do serviço público, que todos os países capitalistas avançados do mundo têm uma máquina pública qualificada para poder o país ter estabilidade em várias funções fundamentais. Essa está sendo a pior crise enfrentada pelo Brasil e em quanto tempo o Brasil vai conseguir voltar a trilhar, sabe, assim, o dólar cair, o Brasil voltar, o emprego voltar a crescer? Eu só acredito que isso agora é uma questão de tempo? Qual é a sua perspectiva? O senhor que está há muitos anos aqui nessa casa. É muito preocupante, eu não estou vendo a curto prazo um cenário positivo do país, não. Acho que a gente vai ter que transitar aí nesse processo, defendendo a democracia, reduzindo danos, uma política de redução de danos dos estragos que esse governo está fazendo e continuará fazendo, porque é da matriz ideológica dele essa questão de desmonte do serviço público, enfim. Vamos lá, Niterói. Cidade feliz. Cultura. Importante no imaginário das pessoas. Lula. Grande liderança popular. Poder. Tem que se ter limite. E fé. Importante na formação de todo ser humano. Obrigada, foi um prazer.